Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Muita saudade, né? Não podemos estar reunidos, mas estamos aqui unidos, né? Podendo falar um pouquinho da palavra de Deus. Agora o tema do nono encontro, né, com Jesus, seria do dia 2 de maio de 2020. O primeiro evangelho que nós vamos ler é o do dia 26 de abril. A cor da litúrgica é branco e é o terceiro domingo da Páscoa, certo? O anúncio do Evangelho é de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Dá uma pausa no seu vídeo, procura na sua Bíblia e eu te aguardo aqui, ok? Quem achou, fala amém. Quem não achou, pede misericórdia. Beleza. Vamos lá. Anúncio do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora dá uma pausinha no vídeo. Vai conversar com a sua mamãe, com o seu papai, com a sua irmãzinha ou até com o próprio Jesus. Daqui a pouquinho nós voltamos para a explicação do Evangelho. Caríssimos e caríssimas, para a explicação do Evangelho. Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Né? É sobre os discípulos de Emaús. Vamos à nossa leitura orante? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Muito bem, domingo. Os 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Irmãos, aqui já começa a explicação muito linda. Quando a gente está discutindo sobre as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia,
as coisas que acontecem conosco, as nossas dívidas, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, Jesus caminha conosco. Sem perceber. Às vezes a gente fica tão concentrado nos nossos problemas, nas dificuldades do dia a dia, nas questões financeiras, às vezes familiares, as coisas do trabalho. Fica tão focado ali que a gente não enxerga Jesus se aproximando, próximo de nós. E de repente ele começa a clarear. Né? A gente deixa ele chegar, ele vai clareando tudo. Tudo vai ficando claro. Opa, aquele problema que eu dou, opa, peraí, eu já sei como resolvo. Opa, aquele problema que é a preocupação que eu estou tendo, opa, eu já sei como é que eu resolvo. Né? Eu já sei como resolver, eu já sei quem pode me ajudar a resolver. Né? Ou já tem uma forma, né, de eu já ter uma luz, né? Eu já consigo ver uma luz para a solução daquele problema. Né? Então é muito lindo logo o começo desse evangelho. E Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Por que eles estavam como cegos? Porque é o que acontece com nós, irmãos. Quando a gente está com um problema, quando a gente está com uma dúvida, quando a gente está com medo, a gente fica cego. A gente só consegue enxergar para aquele problema. A gente não consegue olhar para o lado. A gente não consegue ver por cima ou pelo lado. Tanto que às vezes um problema que você está, uma pessoa de fora chega para você, fala uma coisa e fala, como é que eu não pensei nisso? Né? Mas por quê? Porque a pessoa está com a cabeça fria, está tranquila. Então ela chega do nada, ela vê e fala, não, isso aí dá para fazer assim. Né? E às vezes a gente só precisa o quê? Parar de olhar para aquele problema e começar a olhar para os lados. Né? Olhar para frente, enxergar por cima, enxergar as coisas de outro ângulo. Ou melhor ainda, enxergar as coisas com olhos de Deus. Se você conseguir enxergar com os olhos de Deus, irmãos, vai ser muito mais fácil viver a sua vida. Né? Você vai ser muito mais feliz, vai perdoar com muito mais facilidade, vai saber tratar as pessoas muito bem. Né? Porque você vai se sentir o amor de Deus, você vai sentir Deus do seu lado. Então você vai perdoar com facilidade, vai ser muito feliz, vai conhecer a verdadeira felicidade. E então não reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Né? Jesus quer saber sobre você, entendeu? Jesus quer ser seu amigo, ele quer saber o que anda acontecendo pelo seu caminho. O que está conversando aí? Né? O que vocês estão conversando, você e sua esposa? Né? Ou você, minha querida criança, com os seus amigos, com as suas amiguinhas, o que vocês andam conversando? Né? O que eu posso ajudar? O que eu posso clarear? O que eu posso fazer para deixar você ser mais feliz? Né? E eles pararam com o rosto triste. Na hora que Jesus perguntou isso, eles pararam com o rosto triste, né? Que às vezes está lá com meio de problema. Assim, o que você está discutindo aí, né? Tá, parece que não está sabendo. E aí, um deles, chamado Cleófas, lhe diz, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Né? Eles estavam tristes porque um amigo querido, amado, um líder religioso, aqueles que eles acharam que ia ser o cara que ia libertar eles, né, da opressão judaica e da opressão dos romanos, morreu. Porque eles pensavam que ia ser de uma forma. Eles não tinham entendido ainda qual que era a missão de Jesus, qual que é a sua missão, qual que é a minha missão. Muitas pessoas ainda não entendem. São batizadas, certo? Leem a palavra, mas ainda não entenderam qual é a sua missão. Você tem uma missão muito importante, irmão. Você tem uma missão de anunciar o Evangelho. Você tem uma missão de ser exemplo, de levar todos a Jesus. Né? E onde você começa isso? Aonde você estiver. Se você estiver na sua casa, é para sua esposa, é para o seu irmão, para sua irmã, para sua amiga, para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para todos dentro da sua casa. Se eles vão decidir seguir ou não, é outra coisa, mas você tem que pregar, porque eles têm que conhecer, eles têm que saber. Né? E o exemplo, que é a melhor forma, né? Você dar o exemplo. Você está sempre disposto a perdoar, né? Sempre disposto a ajudar, né? Sempre disposto a amar, né? Sempre fazer o bem. Né? Aí ele perguntou, o que foi? Né? Jesus fez que não sabia o que estava acontecendo. Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras.
né? Diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Né? Jesus se entregou, né? Os sumos sacerdotes entregaram ele para ser crucificado. Nós esperamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias de todas essas coisas que as coisas aconteceram. Eles esperavam que Jesus, que viesse um rei, que viesse para libertar ele através do quê? Da espada, da luta, essas coisas. E não, Jesus veio libertar através do quê, irmãos? Do amor, da caridade, do perdão, do diálogo, né? E é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Deram um susto. Não foi testemunho, não, elas deram um susto. Presta atenção. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e eles afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Ou seja, as mulheres falaram para ele, os anjos falaram para as mulheres, e os caras foram lá, os discípulos viram que estava do jeitinho que as mulheres falou, né? Mas eles não viram, eles queriam ver. Tinha que ver. O vizinho de mineiro, né? Botar a mão, botar o dedinho. Se não botar a mãozinha, não acredita. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? O que Jesus está dizendo? Jesus é um cara educado. Falou assim, como vocês são difíceis de entender. Se fosse eu, Zezinho, né? Falaria o quê? Não, mas vocês é bom demais. Vocês não comem capim, ué. Você tá doido, ué. Não tem teminha, não, ué. Vou ter que brincar de novo? Né? Mas Jesus não, Jesus é educado, né? E eu ia falar, nossa senhora, tá difícil demais, aí. E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele, né, do Messias, de Jesus, o Cristo. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus. Me perdi aqui, vou começar versículo 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Ou seja, Jesus fez de conta que ia tocar mais para frente, aí falou assim: vamos testar a cordialidade desse povo aí, né? Aí o pessoal, não, vem cá, fica conosco, né? Falou, não, cara é simpático, né, cara? Conversa bem, né? Nossa, explica as escrituras. Cara é bacana, né? Pra ter amizade, né? Ó, vamos ficar com esse cara aí, ó. Aí, né, Jesus entrou e ficou lá, né? Falou, ó, a noite tá noite também, é perigoso, né? Seguir essa estrada aí, fica aí conosco, tal. E Jesus ficou. Quando sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Né? Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Ou seja, o bichinho estava preocupado. Outra coisa que você não deve fazer, irmão, você está preocupado, né, pensando aí no problema, tudo tal, aquela dificuldade toda, né? Não consegue resolver as coisas. Aí o que você faz? De barriga vazia. Barriga vazia, irmão, também dificulta as coisas, você não consegue enxergar as coisas direito. Né? Aí você chama Jesus para o seu lado, né? Bate um papo com ele, come uma coisinha, né? Faz uma oração, de repente as coisas começam a clarear. Aí seus olhos ficam o quê? Abre. Aí você deixa de ser cego. Você começa a resolver a solução para os problemas. Entendeu? Aí eles reconheceram Jesus, a partilha do pão. Né? Jesus abençoa, né? Uma coisa bonita de se fazer, né? Abençoar o pão, o alimento que você vai comer. Né? Faz uma oração, agradece a Deus que você tem um alimento, quantas pessoas não têm um alimento, né, irmão? Esse problema da Covid aí, né? Quantos irmãos não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo pôr alimento dentro de casa? Né? A gente está tendo que fazer tantas campanhas para conseguir ajudar esses irmãos, né? Levar a nossa doação de alimento lá na igreja, né? Que está ficando aberta, né? Para os vicentinos poderem levar para os nossos irmãos que precisam. Né? E eles falam, não estava ardendo nossos corações quando eles explicavam as escrituras, agora eu vou correr aqui porque eu tenho outra coisa. Para explicar as escrituras, né? Teu coração ardia. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, quando você ouve Deus, seu coração arde de alegria, de felicidade, que você está ouvindo a palavra de Deus. Né? Naquela hora se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde se encontraram os 11 reunidos. E eles confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e tinham reconhecido Jesus na partilha do pão. Lindo demais. Né? Irmãos, Jesus caminha conosco. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe o seu dia. Fica com Deus e até mais.